Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Nossa videoaula de hoje é a continuação da aula de medicação intramuscular. Vamos dar introdução à aula de medicações por via subcutânea e intradérmica, tá? Eu tinha comentado de gravar um vídeo sobre as técnicas de administração da medicação intramuscular. Então, eu resolvi enviar um vídeo para vocês de material de apoio com as técnicas para vocês poderem ter uma visualização completa da aplicação, tá? Talvez seja um pouco melhor do que se eu gravar o vídeo aqui, tá? Com um pouco de improviso. Então, o vídeo que eu estou enviando para vocês, como material de apoio, assistam, acredito que vai ajudar bastante, tá? Na visualização da técnica. Não pratiquem em casa essas técnicas, deixem para praticar quando voltarmos para a sala de aula, tá? É só para vocês terem uma noção de como é que funcionam as medicações intramuscular, a aplicação, né? Como que é realizada em cada músculo, tudo bem? Então, pessoal, vamos dar continuidade hoje sobre a aula de medicações por via subcutânea, tá? Medicação por via subcutânea, né, é considerada aquela via que tem tecido adiposo, também considerada como via de administração hipodérmica, tá? Vocês podem encontrar esses dois tipos aí de nome, subcutânea ou hipodérmica. Lembrando que essas duas medicações, né, são a mesma coisa, essas duas vias, e sempre se apresentam na hora de administração no tecido adiposo, naquele tecido de gordura, tá? Como a aplicação ela é bem mínima, né? O volume de líquido que será administrado geralmente é de 1 ml, no máximo 2, tá? Então, ela é utilizada para vacina, normalmente. Tem algumas vacinas que são por via subcutânea. E são utilizadas também para aplicação de insulina e anticoagulante. É a forma mais usual que vocês vão encontrar, tá? E quais são os locais de aplicação que vocês podem encontrar para administrar? Pode ser administrada na região do deltoide, tá? Não no músculo deltoide. Vocês vão perceber que quando vocês fazem uma preguinha assim, ó, vocês apertam, tá? Forma uma gordurinha. E vocês vão fazer a aplicação nessa gordurinha. Na face externa do braço, ó, aqui atrás, ó, quando a gente aperta, forma uma gordurinha. Quanto mais baixo aqui vocês apertarem, fica mais fácil a aplicação, tá? Então, ó, para vocês terem uma noção, vou levantar aqui um pouquinho o jaleco para vocês verem, tá? Então, ó, nessa região aqui, ó, quando a gente aperta, tem que fazer essa preguinha, tá? Para demonstrar lá, expor certinho a região que vai ser aplicada no tecido adiposo. Sem a preguinha, não fica muito evidente, ó. Então, quando vocês forem fazer a aplicação, façam essa prega aqui, ó, tá? Assim, ó. Outra região que vocês podem aplicar na região escapular, aqui na escápula, quando o paciente faz assim, ó, tá? Vocês podem, sintam em vocês mesmos, vocês vão pegar aqui na região escapular, nesse osso aqui, que parece duas asinhas, né? E vão sentir que tem uma pelinha, um tecido de gordura ali. Lembrando que nessa região o paciente não vai conseguir aplicar sozinho, né? Então, se ele faz uso de insulina, essa região fica um pouco difícil. Aí tem que ser um profissional da saúde para aplicar, tá? Ou alguém em casa. Normalmente, na administração de insulina, a via mais utilizada pelo paciente, né? Se ele for aplicar nele mesmo, é o abdômen, tá? Lembrando que durante essas aplicações abdominais, sempre fazer rodízio. Por quê? Para não causar nenhum tipo de lesão, tá? Se aplicar sempre no mesmo lugar, acaba lesionando a região. Então, sempre fazer um rodízio assim, ó, no sentido horário ou anti-horário, lembrando de não fazer muito próxima e nem na mesma região, tá? Pode ser realizado na parte lateral também do abdômen aqui, ó, em flanco, tá? Nessas gordurinhas. Pode ser realizado na face externa da coxa também, a aplicação, tá? Mais usual é abdômen e essa região externa do braço, que vocês vão administrar e vão ver administrarem com mais frequência. Outra medicação também que é bem usual na aplicação subcutânea é a administração de adrenalina
quando o paciente está com crise de asma, tá? Com algum problema respiratório. A absorção é lenta, tá? Então, por isso que vocês vão ver essa medicação normalmente só num caso da insulina, de anticoagulantes, tá? Das vacinas e da adrenalina, tá? Porque é uma via de administração que não vai ser absorvido imediatamente, né? Então, é uma absorção um pouco mais lenta, tudo bem? Quais são os materiais necessários que vocês vão precisar? Vão precisar de luvas de procedimento, uma bandeja, álcool 70, tá? Algodão, uma bolinha de algodão. Do medicamento, né? Conferir o rótulo. De uma etiqueta para identificar o nome do paciente, o nome da medicação, né? E a miligramagem. Vão precisar de uma seringa, nesse caso, a seringa que vocês vão utilizar é a seringa de insulina, tá? Seringa da insulina, eu vou explicar como é que funciona. Ela é descrita em unidades, tá? Então, ela equivale a 1 ml normalmente, só que tem as unidades. E essas unidades, vocês precisam se atentar muito, por quê? Tem dois tipos de seringa. Eu vou demonstrar para vocês uma seringa de 10 ml, para vocês entenderem como é que funciona a seringa de insulina, tá? Então, aqui, ó, vocês conseguem observar, né, que a seringa de 10 ml, então perceba, aqui tá no 0, né? Aí vai pro 1, depois vai pro 2, 3, até chegar no 10 ml, tá? A seringa de insulina, ela é bem fininha. E tem uma diferença aqui, tá? Ela é em unidades. Então, tem um tipo de seringa que vocês vão ver, que tem aqui. Tá vendo esse risquinho pequenininho? Tem seringa que vai ter 2 risquinhos ou mais, e tem seringas que vocês vão observar que tem 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. E logo vocês vão ver o número aqui no lugar do 1, 5. Depois vocês vão ver lá, mais 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. Aí vai aparecer 10. Aí vão ver de novo, 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos, 15. De quanto em quanto tá indo? De 5 em 5. E cada risquinho pequenininho equivale a 1 unidade, tá? Tem alguns tipos de seringas que vocês vão observar que começa aqui um risquinho, tá? Aí tem 2 risquinhos e 2 risquinhos. Nossa, mas e aí? Quanto que equivale? Cada risquinho equivale a 2 unidades. Então, vocês vão observar que ao invés daqui do primeiro número ser 5, vai ser 10, tá? Essa é a diferença. Sempre contar quantos risquinhos tem, para vocês terem certeza de quanto equivale, porque se cada risquinho equivale a 2 unidades, né? Então, se a prescrição for 6 unidades, quantos risquinhos vocês vão fazer? 3, né? 2 vezes 3, 6. Aí, se for na outra seringa, que é cada risquinho equivale a 1 unidade, aí vocês vão puxar lá, administrar a medicação, né? Até o 6º risquinho. Imagina se vocês pegam uma seringa que equivale a 2 unidades cada risquinho e aspiram até o 6 lá, né? 6 vezes o risquinho. 2 vezes 6 dá 12 unidades. Então, vocês estão duplicando a dosagem. Por isso que tem que ter muita atenção nesse caso, tá? Então, quando vocês forem administrar a medicação por via subcutânea, normalmente será com a seringa de insulina, tá? E aí, e anticoagulante também. As medicações em si, elas já vêm com a seringa, né, para administração, e já vêm com a agulha também, tá? Normalmente, a seringa de insulina, no próprio pacotinho dela, né, já vem
uma agulhinha própria. Essa agulha de insulina, ela é bem menor, vocês vão ver que o calibre dela é menor. O número dela é 13,5 por 4,5, tá? E ela é mais curta, justamente para pegar só a região subcutânea, tá? Tranquilo? Estão conseguindo entender? Durante as aulas práticas vai ficar um pouco mais fácil, tá? Técnica de administração. Então, as precauções padrões que vocês vão ter que tomar os cuidados, né? Higienização das mãos, preparar o material, levar até o paciente, né? Organizar ali na mesa de cabeceira. Evitem colocar a cuba, a bandeja, qualquer material em cima do leito do paciente, tá, pessoal? Sempre utilizem a mesinha de apoio ali, a mesa de cabeceira, tá? Que o paciente pode virar, pode derrubar, pode se contaminar, tá? Então, evitem deixar, tá? É uma questão de ética também. Deixem sempre na mesinha de cabeceira, tá? Ou se tiver alguém ajudando vocês também, deixem na mão dessa pessoa. Nunca deixem em cima da cama do paciente. Vocês vão conferir, né, o rótulo da medicação, conferir com a prescrição, preparar a medicação, explicar para o paciente como vai ser realizado e o local de aplicação, tá? Ah, posso dar a opção de escolha? Seu João, o senhor prefere no abdômen ou prefere no braço? Então, pode dar a opção de escolha, sim, né? Se não tiver nenhuma restrição, nenhum problema, o paciente prefere aí onde que quer a aplicação. Normalmente, quando o paciente está internado, acamado, acaba sendo um pouco mais fácil realizar a aplicação no abdômen, tá? Eu sugiro, quando vocês forem aplicar, começa aqui, braço direito, no outro dia ou na outra aplicação, braço esquerdo, depois abdômen direito, lado direito, depois esquerdo, aí volta pro braço, porque dá tempo de acontecer um processo de cicatrização, de absorção completa da medicação, tá? Esse intervalo é muito importante, pessoal, então sempre façam esse intervalo, tá? Aí vocês vão explicar para o paciente, dar sugestão do local de aplicação. Vocês vão realizar a antisepsia do local da aplicação, pega o algodãozinho com álcool, faz a antisepsia sempre afastando, né? Se for no braço, então vocês afastam aqui, ou fazem o caracol que eu ensinei para vocês, tá? E aí, no momento da aplicação, vocês vão fazer essa prega que eu comentei com vocês, tá? A prega, ó, sempre tem que fazer a preguinha para saltar a gordurinha, estão vendo? Então, façam a prega lá no local que vocês forem fazer a aplicação. O ângulo da agulha é diferente, né? Da angulação de 90 graus, que é intramuscular, esse vai ser 45 graus. Então, ele não é retão, ele é um pouco abaixado, tá? Principalmente se a agulha for 25 por 7, por exemplo, né? For um pouco maior. Então, vocês vão utilizar, ó. Vão fazer essa inclinaçãozinha aqui, ó. Vocês não vão fazer reto, vai fazer uma inclinação, tá? Faz a prega e inclina um pouquinho. Não é assim 90, é 45, tá? Se a agulha for aquela pequenininha, 13 por 4,5, tá? 13,5 por 4,5 também. A 13 por 4,5 é mais usual, tá? Vocês vão encontrar com mais facilidade. Aí, ela já é bem pequenininha, tá? Ela tem a posição anatômica aí perfeita para aplicação. Aí vocês podem fazer, tá? Faz a preguinha ali e coloca lá, tá? A agulha, tudo bem? Só para vocês entenderem o que eu estava comentando na última aula, quando vocês forem administrar a medicação, né? Principalmente intramuscular, que vocês colocarem a agulha, vocês vão, ó, puxar aqui um pouquinho, ó, tá? Antes de administrar, vocês vão puxar um pouquinho aqui, só para ver se vai voltar sangue, tá? Para ver se não tá no local errado. Então, vocês fazem a aplicação, sempre com o auxílio do algodão, né? Então, o algodão vocês vão colocar ali em cima da pele e já tira a seringa apoiando o algodão na pele, para a pele não voltar junto, tá? Lembrando que vocês sempre vão realizar a aplicação com a mão dominante, tá? A mão que vocês escrevem, se é com a direita ou com a esquerda. E a outra mão vocês vão segurar a pele, tá? Essa é uma regrinha aí para vocês não esquecerem. Terminou a aplicação, vocês vão pegar a seringa e a agulha,
imediatamente já descartar, tá? Se tiver descarpar aqui no local, que é o lixo pérfuro cortante, já descartem. Se tiver que levar até o posto de enfermagem, coloquem na cuba, né, na bandeja, a seringa e a agulha sem reencapá-las e leve até o posto de enfermagem, tá? Aí, terminando, vocês vão realizar a anotação de enfermagem, né? Realizado, medicação por via subcutânea, tá? E a quantidade da medicação. E vão checar, tá? Esse checar que eu tô falando para vocês vão do jeito que nós comentamos na primeira aula, tá? Vocês vão fazer um risquinho em cima da medicação, anotar o horário, o nome de vocês ali e carimbar, tá? Para certificar que foi realizada a medicação. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa vão me falando, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a medicação por via intradérmica, tá? Esse tipo de medicação, ele é mais utilizado para testes de hipersensibilidade, ou seja, testes de alergia, para ver se o paciente tem algum tipo de reação alérgica e ao que ele tem essa reação, tá? É exclusivamente para essa realização e para a vacina. Existe uma única vacina que é de administração intradérmica, que é a BCG, tá? A primeira vacina que a gente toma ao nascer, né? Chama-se BCG, para prevenir todas as formas de tuberculose. Então, essas marquinhas, né, que vocês têm aqui, essa marquinha no membro superior direito, é relacionada a essa vacina aí que vocês tomaram ao nascer, tá? E os testes de hipersensibilidade são realizados normalmente nessa região aqui do antebraço, tá? Região interior aqui, ó, tá? Vocês podem fazer assim, ó, para visualizar. Quando é administrado essa aplicação, vocês vão perceber que o ângulo da seringa, aí ele vai ser 15 graus, é bem colado com a pele assim, ó, tá? Então, a agulhinha também é bem fininha e vai introduzir na primeira camada da pele, tá? E é de 15 graus. O que vai acontecer? Essa aplicação, ela foi feita para causar um processo inflamatório mesmo ali dentro do tecido, tá? E aí, o que vai acontecer? Formar uma bolinha dentro do tecido. Nos testes de alergia, né, então, são administrados vários tipos de alérgenos, né, os componentes que causam alergia. Tanto de alimentos, como ácaro, como pelo de animais, são todos manipulados para se assemelharem às coisas que mais dão alergia normalmente, tá? Leite, ácido úrico, tá? Algum tipo de vitamina. Então, vocês sempre vão verificar que vai ter vários furinhos no antebraço. E aí, aquele furinho que tiver apresentando uma certa irritação, hiperemia, edema, prurida, às vezes a pessoa fala, ai, tá coçando, né? Então, quer dizer que deu positivo ao teste de alergia, né? Ou tiver alguma alteração também na coloração, tá? Então, é bem interessante esse teste. E a vacina também. A vacina, a gente fica com essa cicatriz porque ela tem que causar um processo inflamatório para poder fazer a sua ação, né? Por isso que tem essa cicatriz aí até hoje, que nós temos no braço direito, né? Que é para a vida inteira. Se não causar essa inflamação, quer dizer que não foi eficaz a vacina, tá? Normalmente, a miligramagem que vocês vão administrar, né, é 0,1 a 0,3 ml, é bem pouquinho, tá? Materiais que vocês vão precisar: luva de procedimento, bandeja, tá? Vão precisar de uma seringa, de uma agulha. A agulha que é utilizada é a 13 por 4,5 também, mesma agulha da insulina, tá? Vão precisar de um algodão embebido em álcool 70. Do medicamento, vocês vão precisar, tá? E da etiqueta para colocar a identificação. Técnica de aplicação: precauções padrões, lavar as mãos, preparar o material, colocar luvas, tá? Com relação, pessoal, à aspiração da medicação, né? Eu vou estar postando um vídeo para vocês, só que
essa técnica vai ter que ser aprendida em sala de aula, né? Porque é algo para vocês treinarem, quanto mais vocês fizerem, mais fácil vai ficar a técnica, tá? Então não se preocupem que quando voltar para a sala de aula, nós teremos aí essa aula prática. Fiquem tranquilos, aqui é uma introdução, tá? Para vocês já entenderem como é que funciona. Aí vocês vão explicar para o paciente o que vocês vão administrar, para que serve, tá? Colocar o paciente em uma posição confortável, isso auxilia extremamente, tá? Para poder ser realizado. Lembrando, pessoal, que para a aplicação da vacina BCG precisa de um treinamento, tá? Então não é todo técnico auxiliar de enfermagem que vai fazer a aplicação. Esse profissional ali é treinado somente para isso, tá? Para fazer essa administração, porque exige uma técnica correta, tá? Mesma coisa acontece com os testes laboratoriais de reação alérgica, né? Testes de hipersensibilidade. Por quê? Né? Não pode sair do local que está sendo administrado, tá? Do local da pele. Tem que manter a angulação de 15 graus. Essa bolinha não pode ultrapassar, né? A quantidade de ml que deve ser aplicado. Então, tem toda uma técnica, todo o cuidado. Os profissionais que realizam, né, são profissionais da enfermagem, auxiliares ou técnicos ou enfermeiros, só que eles necessitam de um tratamento, tá? Perdão, de um treinamento para isso. Então, não é qualquer profissional da enfermagem que vai realizar a aplicação, tá? Lembrando, pessoal, que essa medicação ela vai arder um pouquinho. Então, expliquem para o paciente, né, que esse probleminha essa ardência não é uma ardência muito contínua, mas na hora da administração vai arder um pouquinho e vai levantar, né? O paciente vai ficar olhando vocês fazerem, então vai levantar essa bolinha na pele, tá? É normal, para ele não ficar preocupado, não puxar o braço para não causar nenhuma lesão, tá? Então expliquem para ele a importância de ficar numa posição confortável, de não se movimentar, né, em qualquer uma das aplicações, tá? Mesmo se sentir um pouquinho de dor, tentar manter a resistência ali, tá? Uma dica nas aplicações, então, quando vocês forem pegar o algodãozinho, eu gosto de colocar ele aqui, ó, no dedinho. Por quê? Então, quando eu for fazer a aplicação lá no paciente, ó, então eu vou tirar, desencapar a agulha, né? Faço a aplicação, ó. E quando eu for tirar, ó, o algodão tá aqui, ó. Eu só pego e tiro. Quando eu estou sem o algodão, eu vou ter que ficar lá caçando o algodão, né? Então, sempre que vocês forem administrar, deixa o algodãozinho já. Eu ainda prefiro deixar o algodão na mesma mão aqui, ó, tá? Que eu vou aplicar. Por quê? O que vocês podem fazer, que não tem muita prática, né? Aplica, né? E aí vocês já pegam daqui com a outra mão e puxa, tá? Ou deixa nessa mão mesmo, que é muito... Eu prefiro assim. Então, vocês vão tá segurando ali, fazendo a preguinha, o algodão tá aqui. Inseriu a seringa, ó. Já vira a mão pra dentro, pega o algodão e tira. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso na prática, tá? É uma dica para facilitar a aplicação, para não ficar lá, né? Quando vocês aplicam, não pode ficar com a seringa assim, né? Sambando. Então, eu esqueci o algodão, vou ter que pegar em cima do balcão, tá com a seringa no paciente, com a agulha, causa um desconforto, dor, né? Então, nunca se esqueçam de pegar o algodão e já deixar, tá? No dedinho de vocês aqui, ó. E nesse caso, tá? Das administrações, vocês vão precisar de duas bolinhas de algodão. Uma para realizar a antisepsia, passar álcool, né? E a outra para vocês tirarem a agulha. Posso utilizar o mesmo algodão? Pode utilizar o mesmo algodão, tá? Eu prefiro pegar duas bolinhas de algodão diferente. O mesmo algodão aí, por exemplo, se vocês fizeram a antisepsia deste lado, tá? Dobra ele e usa o lado que não tá, né? Com álcool, tá? Para não arder. E também vocês vão perceber que existem alguns pacientes, pessoal, às vezes vêm do trabalho, né? Ou não tá com uma higiene tão boa da maneira, né, que deve ser.
quando vocês passarem o alquinho, né, no membro, que vocês forem fazer a aplicação no glúteo, às vezes sai preto, tá? E aí não é legal a gente reutilizar esse mesmo algodão aí, lembrando que quando eu tirar, né, remover aqui a agulha, vai ter um orifício que entra em comunicação com o meio interno. E aí vou levar micro-organismo para dentro do orifício. Então, por precaução, pega 2 bolinhas de algodão, né? Deixa uma para antisepsia e a outra para retirar a seringa. Tudo bem? Vocês sempre vão estar fazendo as anotações de enfermagem, tá? Como um estudante, vocês vão precisar marcar sempre no caderninho de vocês, né, de controle de estágio, a técnica que vocês realizaram, o nome, né, e a via. Então, por exemplo, realizado administração por via intramuscular, tá? Realizado administração de medicação por via subcutânea. Realizado administração medicamentosa por via intradérmica. E esses nomes que eu comentei, eles têm algumas as siglas, tá? Que vocês vão utilizar no ambiente hospitalar. Então, exemplo, a sigla comum para medicação intramuscular é IM. Então, quando vocês verem lá, e os médicos também prescrevem assim, tá? 2 ampolas IM, quer dizer intramuscular, dentro do músculo, tá? Uma ampola SC, subcutânea, tá? Uma ampola ID, intradérmica. Então, tem essas as siglas aí que vocês vão aprender a conviver com elas. Não tem nada de novidade, assim, né? Por exemplo, se a medicação por via oral, né? Vai estar lá, medicação 2 comprimidos VO, né? Quer dizer, via oral. 2 comprimidos SL, sublingual, tá? Então, essas siglas que vocês vão ter que ir se acostumando aí, que são as mais usuais, tá? Lembrando que, na hora da anotação de enfermagem, vocês até podem utilizar as siglas, tá, pessoal? Agora, no impresso da escola, que vocês vão estar relatando as atividades diárias, aí vocês precisam verificar, eu acredito que não há necessidade de colocar sigla, e sim escrever, tá? Medicação por via intramuscular, tá? Subcutânea. Então, já vão se familiarizando tanto com as siglas quanto com o nomezinho aí que vocês vão utilizar bastante, tá? Pessoal, por hoje nós ficaremos por aqui. Estou encaminhando os vídeos para vocês. Muito obrigada. Próxima aula, medicações por via endovenosa, tá? Uma ótima terça-feira para vocês. Um beijo, obrigada.